Estamos iniciando pela TV Educadora a segunda hora do programa. O negócio aqui é quente, inclusive nos bastidores aqui, viu? De vez em quando a gente é pego aí de surpresa aí pelas conversas de bastidores, que às vezes são mais animados do que aquilo que a gente leva para o ar. Mas é com enorme satisfação que eu estou recebendo aqui um vereador de Ribeirão Preto. Hoje vamos começar por ele e depois nós falamos com o Dr. Paulo Borges. É o Matheus Moreno, companheiro de longa data aí, que atuou por diversas vezes aí na administração pública e já no seu primeiro mandato, guindado aí, inclusive, a vice-presidente da Câmara de Ribeirão Preto. Matheus, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, senhor Paulo. Boa tarde, o vereador Paulo também, né? A todos os telespectadores, ao pessoal da cidade de Batatais. É um prazer estar aqui a primeira vez. Me sinto honrado com o convite. Estamos vindo aí de um primeiro mandato com a campanha mais barata de Ribeirão Preto, pelo MDB. E estamos, graças a Deus, aí com muita luta, muito trabalho e muita humildade, conquistando alguns postos. Fui eleito no primeiro ano como primeiro secretário da mesa, aí no segundo ano consecutivo fui reeleito. Agora estou como eleito este ano como vice-presidente da Câmara lá. Então é um orgulho e uma honra por ser uma campanha, como eu disse, muito barata. O nosso voto, graças a Deus, ele é muito popular. A gente tenta trabalhar e honrar e acreditamos assim que a gente está honrando aqueles que deram aí a chance para a gente trabalhar por eles. Nós vamos fazer um bate-bola hoje, Legislativo Batatais, Ribeirão Preto. Dr. Paulo Borges, advogado, também do seu primeiro mandato oficial, né, doutor? Sim. Como é que está aí o Legislativo, tudo bem? Primeiramente, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos que nos veem. É um prazer estar aqui com o colega Matheus de Ribeirão. Tenho grandes amigos no MDB, é um prazer realmente estar aqui contigo. Estamos trabalhando bastante, né, Paulo? A gente também é de primeiro mandato, como o colega Matheus. Eu fui suplente na legislatura passada, né? Tive a oportunidade de assumir um único mês, mas já deu para sentir naquela oportunidade um pouquinho do gosto. E aí tivemos aí, graças a Deus e graças às pessoas que confiam no nosso trabalho, a surpresa de ter sido eleito, né? Não tanto surpresa, porque nós trabalhamos foi realmente para isso, para ser eleito, exato, né? Mas também trabalhando bastante. Estamos conseguindo ver bastante avanço na cidade de Batatais. Batatais está crescendo muito, muito. Beleza. Matheus, a Câmara de Ribeirão Preto, até bem pouco tempo atrás aí, era campeã em projetos inconstitucionais. E de uma década para cá, mais ou menos, houve uma moralização muito grande por parte, inclusive, até mesmo da renovação que aconteceu no Legislativo Ribeirão Pretano, que vem experimentando já de algum tempo administrações austeras, competentes e responsáveis. Mudou muito o clima da Câmara de Ribeirão Preto, inclusive da visão do Ribeirão Pretano em relação ao Legislativo, né? Senhor Paulo, Ribeirão Preto está numa dinâmica, né? Você não me chama chama de senhor, não, por favor. Paulo, Ribeirão Preto, como toda cidade, aí, de acordo com a informação, né, a tecnologia na ponta do dedo, hoje a população tem muito mais acesso às mídias, às informações que levam realmente o que acontece nos espaços públicos legislativos aí que diz respeito a toda a nossa cidade. A gente vem com um mandato de muita diplomacia, com um foco voltado em compor, em trazer para próximo as pessoas, o munícipe, o cidadão. E estamos trabalhando firme aí para que o nosso trabalho seja bem representado e que honre aqueles que votaram conosco. Perfeito. Paulo, eu digo assim, sabe, Matheus e Paulo, que a administração pública, nós estamos passando por momentos muito difíceis. E no momento atual do Brasil, com o que está acontecendo com o país, com esse processo de transição que nós estamos sofrendo, principalmente politicamente, um tanto quanto conturbado, a administração pública tem que buscar parcerias importantes. E eu vi uma publicação na imprensa aqui de Batatais, nos jornais da nossa cidade, que ainda recentemente houve aí uma reunião, uma formação de uma comissão que está sugerindo, inclusive, ao prefeito de Batatais, propostas de alterações no plano diretor da cidade e principalmente no uso da ocupação do solo mais adequada. Eu gostaria que você falasse a respeito como vereador e como membro da associação que você é.
Sim, eu tive o privilégio de participar dessa comissão como convidado. Eu não faço parte originalmente dela. Eu e a minha colega contabilista, a contadora a Regiane Arantes, fomos convidados para a gente fazer auxiliar na parte que nos cabia, na parte contábil, no que se refere a alvarás, a fornecimento de autorizações e concessão de atividades, né? Mas essa é uma característica desse atual governo aqui de Batatais, né? Essa gestão junina, ela tem uma característica de parcerias, né? Inclusive era um lema de campanha do Juninho, eu me recordo dele falar muito sobre isso, e ele tem batido muito em cima disso, né? Dessa questão de estar junto à iniciativa privada. Vamos pegar o exemplo aí das entidades. As entidades têm participado de uma maneira profícua, né? E ele tem tentado, da melhor forma possível, manter a contrapartida, né? Que é manter os pagamentos em dia dessas entidades. E não só as entidades, né? A título de exemplo, a Fundação Lazzarini, a Badef, etc. Mas nós temos também algumas parcerias com a própria Associação Comercial, da qual eu faço parte, né? Estamos estendendo essas parcerias aí, a título de administração, para o esporte, né? Recentemente foi feita uma parceria com a Associação de Judô, que vai trazer aí um incentivo enorme na área do esporte. Eu tenho travado um acordo aí que provavelmente nos próximos dias nós vamos poder anunciar, porque já está nos finalmente, com a Liga Amadora Batataense de Esporte, né, que é a famosa Liga, que tem aqueles campos lá na antiga FEBEM. Então, assim, a gente vê, enquanto legislativo, com um olhar produtivo essas parcerias, porque elas auxiliam sobremaneira as atividades do Executivo. E elas alcançam, muitas vezes, um pedaço da nossa população que, às vezes, o poder público tem dificuldade de chegar àquela ponta mais necessitada, àquela ponta, talvez, menos favorecida. E essas parcerias a gente vê com um bom olhar, e o Juninho fez esse resgate com uma maestria muito grande, e o resultado é extremamente positivo. Perfeito. Matheus, vamos falar um pouquinho do seu trabalho agora. O que você considera aí nesse primeiro mandato como conquistas já que você tenha conseguido na sua legislatura? A gente vem trabalhando, escutando, né, geralmente os anseios da população, alguns projetos que eu posso destacar. Sou o presidente, sou o único vereador jovem lá de primeiro mandato, que está numa comissão permanente, que é Esporte, Cultura, Lazer, Recreação, Turismo. Talvez aí uma das minhas principais bandeiras. Sempre foi a sua bandeira, o esporte principalmente, né, Matheus? Sempre fui muito ligado. O esporte, todo mundo diz isso, né? Mas realmente o esporte transforma, e na minha vida foi fundamental, não só na minha, como do meu irmão e diversas pessoas aí que eu conheço, e a gente tenta fomentar aí, criar políticas públicas para que ele seja muito bem desenvolvido. A gente conseguiu recentemente agora uma escola esportiva da Cava do Bosque, na nossa região também, que atende ali em torno de 12 mil pessoas. Nós temos conquistas, emendas parlamentares, tanto federais como estaduais, para construções de quadras, áreas de lazer, de espaços coletivos, que realmente dê qualidade de vida a toda a população. Nós temos, talvez hoje, eu posso destacar, nesses 2 anos, o nosso principal projeto é o das defensas de concreto. Acredito que todo mundo já tenha visto em algum estabelecimento comercial os famosos postinhos que eles colocam. Em Ribeirão Preto isso é muito frequente, pela questão das gangues das marchas rés. E esses postinhos que são colocados aí para que as pessoas não tentem furtar as lojas com seus veículos, com caminhonete geralmente, nós conseguimos aí, através de algumas denúncias de munícipes, elaborar um projeto de lei na qual está hoje legalizado, hoje já existe a lei que regulamenta o uso das defensas de concreto, que até então não era regulamentado, e alguns comerciantes, já vindo de uma pandemia, estavam sendo onerados aí com notificações e passíveis de multa, pois não existia uma regulação vigente. Então hoje talvez essa seja uma das grandes e importantes leis aprovadas e sancionadas na Câmara Municipal. O nosso companheiro vereador falou sobre as entidades. Nós desenvolvemos o projeto de lei na qual a entidade ela poderia prestar os seus balancetes gratuitos, tanto pelo convênio com a Coderp, os balancetes gratuitos diários, que até então eram realmente gratuitos, e começou a ser cobrado. As entidades do terceiro setor de Ribeirão Preto, nós entramos com um projeto para que não fosse
cobrado, porque antigamente já fazia dessa forma, não era cobrado. Isso vinha onerar uma entidade que faz um trabalho muito delicado e que geralmente o terceiro setor cumpre a finalidade do que o poder público deveria fazer. E esse projeto foi aprovado por unanimidade por todos os 22 vereadores, na qual que os cumprimento também, é o nosso presidente, Franco Ferro, e foi vetado pelo prefeito. Este veto foi derrubado também pelos 22 vereadores, mas o Tribunal de Justiça julgou ela como inconstitucional e, infelizmente, nós perdemos na Justiça esse grande benefício aí que poderia ser realmente dado às entidades. E trabalhamos aí muito focado na questão do esporte, da cultura, mas a principal lei hoje que eu poderia destacar seriam a das defensas de concreto, como tantas outras muito boas, mas que infelizmente não foram sancionadas pelo poder público. A regulamentação e uso de quadras e campos esportivos em Ribeirão Preto, que a gente tinha um trabalho e tem um problema muito grande em relação aos espaços, e foram diversas ações nesse sentido, mas aí a grande conquista hoje do nosso mandato seria as defensas de concreto, que atinge aí diretamente em torno de 10 a 15 mil comerciantes em Ribeirão que já detêm os seus postinhos de defensas. Mas, Paulo, esse projeto do prefeito Juninho Gaspar para a distribuição de renda às famílias em estado aí vulnerável, né? Você acredita que ele poderá se estender aí nos próximos anos aí para um número bem maior de famílias da nossa cidade? Bom, eu tenho que te responder essa pergunta por dois caminhos, né? Eu acredito que ele se estenda, mas não espero, né? Vou te explicar melhor. É claro que, eu tenho certeza que o Matheus vai concordar comigo, é claro que a gente não quer um auxílio emergencial, uma bolsa, eternamente, né? O que a gente espera é que a gente consiga criar condições para que a pessoa, que a família tenha subsistência própria, que ele trabalhe, que ele tenha... Então, enfim, acredito que esse projeto vai se estender sim. A princípio são 1.000 famílias numa renda de R$200. E esse, vou ser bastante sincero, foi uma alegria imensa quando votamos esse projeto recentemente na Câmara Municipal, porque mostra uma responsabilidade social e mostra um carinho com a ponta da sociedade que realmente mais precisa, né? Aquele que está em vulnerabilidade, aquele que está em estado de necessidade. Então, assim, naquele momento da votação foi um momento muito importante. Nós todos ali da Câmara acreditamos que vai trazer um alento para muitas famílias, né? 1.000 famílias. A ideia, eu tenho assim, uma boa aproximação com a administração e a gente acaba tendo algumas discussões de bastidores, a gente acompanha mais diretamente as ações do Executivo e a intenção do governo Juninho realmente é ampliar. Talvez para 2.000 famílias num próximo ano, porque a princípio essa renda vai ser por 12 meses, né? Então, a partir do início do pagamento, vamos pensar que no próximo ano a gente estenda isso para 2.000 famílias. Eu tenho a impressão que para Ribeirão Preto seria difícil, né, Matheus, emplacar um projeto desse lá pelo volume, pelo tamanho de Ribeirão Preto. Paulo, nós tivemos aí, eu quero aqui até destacar que na época, na presidência do vereador Alessandro Maraco, o auxílio emergencial, que foi uma indicação feita pelo próprio presidente, pela Câmara Municipal, na onde o dinheiro, o repasse que é devolvido, né, à prefeitura, fosse encaminhado um auxílio de R$600 para algumas famílias de Ribeirão Preto. Eu já estou levantando os dados exatos, mas foi feito em Ribeirão no momento da pandemia. Na pandemia, isso foi feito pela Câmara Municipal e fomentado, é lógico, pela Prefeitura, que detém, né, da prerrogativa, porém foi visto com bons olhos que naquele momento, o momento que o país todo passava por crise, continua ainda numa situação aí de estabilização e acreditamos com muita esperança que decore para altos voos, porque acima de qualquer posição política é a população que realmente tem que ganhar. Então nós fizemos, eu fui a favor na época, se eu não me engano foram por 3 meses com os critérios estabelecidos pela Secretaria de Assistência Social em Ribeirão Preto. Então assim, foi feito, eu vou levantar para o senhor até para você nos próximos minutos a quantidade exata de famílias que foram beneficiadas lá em Ribeirão por esse auxílio emergencial também pela Prefeitura e pela Câmara. Eu fiz a pergunta para o Paulo, porque o Paulo é presidente, inclusive, da segunda comissão e trata do orçamento. É por isso que eu quero saber a saúde desse orçamento, dessas finanças da Prefeitura de Batatais. Eu vou te pedir licença só para completar, né, aproveitando o gancho do Matheus, isso foi produzido com orçamento próprio, dentro do orçamento do município. Certo. Tá? Votamos o orçamento
com essa previsão já para esse projeto de lei. E não trata-se, Matheus, nesse caso não é um emergencial, ele é uma transferência de renda mesmo, transferência de renda, e vai ser para acompanhar essa família durante o período de 12 meses, correto? Entendi. Com relação ao orçamento que você me disse, eu tenho a grata satisfação de presidir a segunda comissão pelo segundo biênio, né, que é a comissão de orçamento e finanças e obras públicas do município. Então a gente está ali um pouco mais próximo do orçamento, um pouco mais próximo das discussões, e por conta até da minha profissão, né, eu sou contabilista há muitos anos, a gente tem uma certa facilidade de identificar esses números. E o que eu posso te dizer é que quando nós votamos o orçamento passado, que está vigente para 2023, foi uma alegria imensa, porque nós conseguimos ver, e eu vou te dar um exemplo, dentro exatamente do que estávamos falando agora, da questão da assistência social. Na assistência social, nós tivemos um incremento de aproximadamente 50% do valor do orçamento anterior. Então, assim, a gente fica numa felicidade imensa, Matheus, porque quando você vê o executivo olhando para a ponta e atendendo aquela ponta com mais atenção, com mais propriedade, levando realmente o auxílio que é necessário para aquela ponta, realmente é um motivo de muita alegria. Então, o orçamento desse ano foi um avanço, né? E eu, por conta como eu te disse, da contabilidade, eu pude perceber, até didaticamente teve mudança, Matheus. Os orçamentos antigos, eles vinham com números secos, né? 2 mil, 2 milhões, 5 milhões. Por incrível que pareça, o orçamento, até nisso, ele teve o cuidado de fracionar os valores, apresentar valores realmente. E vou te falar por quê, é uma preocupação do prefeito Juninho, para que realmente, eu me recordo numa reunião no gabinete com o Juninho Riu, que é o chefe de gabinete, ele me falava que a preocupação dessa fração de números é justamente para destinar à pasta exatamente o que ela precisa para que ela consiga cumprir com o seu plano de trabalho para aquele ano. Então, assim, realmente o orçamento em si, ele está sendo bem desenhado, né? A gente percebe que houve um superávit já no ano de 2021, teve um novo superávit já no ano de 2022, sabemos, né? Houve aí um comentário outro dia na cidade, mas a prefeitura não é para dar lucro. Não, realmente, ela não é para dar lucro, é óbvio. Mas quando você percebe que há um superávit, mas não é um superávit por conta de que não se pagou, ou por conta de que se negou os gastos públicos, né? O que não é o caso, muito pelo contrário, porque nesse orçamento, por exemplo, o gasto do município estava previsto 220 milhões, nós gastamos 236. E com esse superávit aí, essa saúde financeira, você acredita que o prefeito Juninho cumpre, então, todas as propostas que ele falou aqui no programa ainda recente que ele esteve aqui? Olha, eu acredito que realmente faz parte do cronograma de trabalho, o plano de trabalho que foi proposto pelo Juninho. É claro, eu fui eleito numa base diferente, mas hoje eu componho a base do governo, né? Porque a gente tem ideias muito semelhantes, a gente se identifica com o trabalho realizado até agora da administração, e isso causa uma facilidade de diálogo, né? Isso causa uma empatia, e a gente realmente tem desenhado ações aí em conjunto com a administração do Juninho Gaspar, que vai de encontro com o projeto de trabalho. Matheus, eu perguntava antes do intervalo se essa vice-presidência da Câmara de Ribeirão Preto ajuda a abrir portas com mais facilidades. Como a gente estava falando agora na hora do intervalo, né, com grandes responsabilidades também vem grandes cobranças. E hoje, na vice-presidência, com certeza, aí, o fato de poder estar representando a Câmara Municipal em diversos eventos, na qual o nosso presidente já tenha compromissos, consequentemente, isso abre portas e abre leque, porque política é contato, é informação e, com certeza e consequentemente, aumenta as responsabilidades. Com os projetos, uma Câmara com orçamento de mais de 70 milhões, então é muito minucioso, e a responsabilidade de hoje, que eu brinco, eu entrei na Câmara, eu não tinha cabelo branco, eu em 2 anos já tenho aí boa parte dos meus cabelos quase todos brancos, porque quando a gente leva muito a sério e sabendo do tamanho da responsabilidade, que é o dinheiro público, e a confiança num mundo tão conturbado hoje, das pessoas, da população, no seu trabalho, na sua pessoa, nos faz aí levar muito a ferro e fogo, e com certeza aí tira o sono algumas vezes, tem muito mais serviço para fazer. Antes eu era primeiro secretário, mas a gente aí com muita fé em Deus, acorda de manhã com muita garra e vai e faz o nosso melhor. O que você mais recebe de reclamação como vereador? Que eu quero saber do Paulo também.
Ó, Aqui em Batatais eu já estou sabendo, né? Mato, praça e tudo mais, né, Paulo? Vamos ver o Matheus. nós aí, temos uma atuação, ô Paulo, conforme a gente vai conversando, a gente atuou logo no início do nosso mandato, como eu faço parte da presidência da Comissão de Esporte, Cultura e Lazer, que diz respeito às praças, nós fizemos um levantamento de 232 praças, se eu não me engano, em Ribeirão Preto, na época, até então, no começo do nosso mandato em 2021, de 232, apenas em torno de 30, de 25 a 30, estavam totalmente aptas a receber as pessoas, os idosos, as crianças. Então, hoje, no nosso gabinete, com total propriedade, com base muito comunitária, as nossas maiores demandas são a infraestrutura. A zeladoria urbana, recolhimento de galhada, praça, buraco, iluminação. Essa é a grande demanda hoje, que chega de 10 pedidos que chegam no gabinete, consequentemente, aí 6, bem realista, é de zeladoria pública. Questão de limpeza e conservação da nossa própria cidade. Vereador Paulo Borges, eu tenho certeza que você tem recebido muita reclamação de mato, praça, etc. É uma grata coincidência, viu, colega? Mas eu quero aproveitar esse momento e a audiência desse programa, aproveitar até a experiência do colega vereador aqui, do Matheus, para falar para a nossa população o seguinte. Respondendo a sua pergunta, hoje a maior reclamação é realmente a sujeira, eles chamam de sujeira, mas são as praças que estão com mato alto, enfim, precisando de... muitas vezes a prefeitura vai lá, faz a roçagem, mas o dinamismo, né, e a logística não dá para ir lá catar no mesmo dia, acaba esse mato ficando ali uma semana. Bom, enfim, o que tem sido feito para sanar esse problema? Primeiro a gente precisa falar para o nosso povo que nós passamos um período de chuva muito grande e isso ocasionou um aumento significativo e exponencial com relação à questão do crescimento desse mato nas nossas praças, nas vias públicas, enfim. O que tem sido feito? Tem sido feito um trabalho em larga escala. É do nosso conhecimento que a Prefeitura fez aquisições de novos equipamentos, né? Foram feitas contratações, remanejamento de pessoal para que consiga dar conta desse espaço, né? Recentemente, salvo engano, na última sessão, nós votamos uma suplementação de verba, Matheus, de R$600 mil, e votamos também uma autorização de criação de despesas de mais 1.600.000, ou seja, serão mais de 2 milhões que o Poder Executivo vai gastar no município para recolhimento desse material verde, e a empresa que eventualmente vier a ganhar o processo licitatório, será obrigada a destinação, ela vai fazer o recolhimento, ela vai fazer a destinação correta. Se o produtor rural da nossa cidade tiver interesse, ele vai ter a preferência em receber esse material para fins de fertilização. Bom, enfim, é importante que a população saiba que aos poucos a cidade está retomando a questão da limpeza, mas a gente deve isso graças a um material sucateado que a Prefeitura herdou de gestões anteriores e aos poucos foram sendo renovados. Deve-se também a essa questão da chuva, que aumentou demais o crescimento dos matos. Outra questão também, a Prefeitura, a Câmara tem cobrado muito insistentemente a questão da fiscalização, e a Prefeitura fez a contratação de novos fiscais. Nós contávamos com um fiscal, Matheus, você acredita? Hoje nós temos mais fiscal, salvo engano, são 4, que aí a gente tem condições realmente de fazer um trabalho, e a gente tem condições, inclusive, de fazer, muito embora sejamos da base aliada do governo, né? A gente tem as nossas cobranças e a gente tem que falar para o prefeito também dos problemas da cidade. E um dos problemas é esse, e as soluções já estão sendo implementadas. Eu posso citar o exemplo, a semana passada eu fiz o acompanhamento de uma limpeza de uma área importantíssima no Jardim IP. Essa semana recente fizemos a limpeza ao lado da escolinha Virgílio Bragueto, ali no Elisa e no São Carlos, e já estamos com um projeto para poder, acompanhando o trabalho do serviço de jardins e praças do município, para que a gente faça um atendimento já emergencial no Jardim Veneza. Então, assim, melhorias estão sendo vistas já. Eu perguntava para o Matheus Moreno, vereador de Ribeirão Preto, se a Câmara de Ribeirão ainda é machista ou já deu uma abertura maior para as figuras femininas?
no Legislativo. Quantas vereadoras tem em Ribeirão hoje? Nós temos hoje lá em Ribeirão 2 vereadoras, eram 3. A vereadora Glaucia Berenice assumiu como secretária de Assistência Social. Nós temos a vereadora Duda Hidalgo. É muito pouco, né, Matheus? A vereadora Perla hoje, que assume no lugar da vereadora do Coletivo Popular Judete Zilli. Então, nós, originalmente, para a 18ª legislatura, a Câmara de Ribeirão Preto elegeu 3 mulheres para 22 homens. Então, assim, existe, é nítido, né, que os espaços precisam ser mais preenchidos pelas mulheres e, sem demagogia nenhuma, eu fui criado pela minha mãe, pela minha avó e pela minha tia, como eu digo, as 3 grandes mulheres da minha vida. E, consequentemente, Paulo, com tudo muito rápido e muito moderno, acredito que as mulheres tendem aí, com certeza, a ter mais espaços nas políticas. Mais participação, uma maneira de repente, as grandes mães que nós temos aí no mundo afora possam cuidar dessa grande nação, das grandes cidades que nós temos aqui na região. Matheus, como é que é teu relacionamento com o Executivo? Eu que sou de fora, sou de Batatais, eu vou todo dia para Ribeirão, eu trabalho lá. Eu me surpreendi, porque o prefeito Nogueira fez obras arrojadas aí, né, nesse mandato dele, pelo menos, aí, aqueles viadutos, as vias públicas. Ribeirão Preto está criando uma nova cara. Eu de fora cito isso. Agora, vocês que estão lá dentro, o que não é mais do que uma obrigação de todo e qualquer governante que instala. Como é que é seu relacionamento com o Executivo? Qual é a sua visão em relação à administração de Ribeirão hoje? Paulo, eu faço uma situação de independência, o que eu acho interessante para o município eu voto a favor, o que eu acho que não é interessante para o município, a população eu voto contrário. Como eu disse, com a campanha mais barata, graças a Deus aí eu tenho essa liberdade e autonomia de votar de acordo aí com a minha consciência. Porém, de se ressaltar e deixar claro que o prefeito Antônio Duarte Nogueira pegou a cidade um caos, vindo dos maiores esquemas de corrupção do nosso país e com muita dívida. Então hoje, verdade seja dita, realmente ele está pondo a casa em ordem. Com certeza uma cidade do porte, do tamanho de Ribeirão Preto, não é simples administrar, é possível, tem a possibilidade, mas não é tão simples, pelas informações que a gente acompanha aí ligado à administração, está pondo a casa financeiramente em ordem. Os corredores de ônibus em Ribeirão Preto hoje, porventura, causam alguns transtornos, tanto para os empresários que ali tiveram as suas ruas interditadas pela questão das obras. Porém, aí a gente está acompanhando algumas obras, inclusive a do túnel que passa por baixo da 9 de julho. Acreditamos que num breve espaço de tempo aí, isso vai desafogar e transformar a questão do transporte público em Ribeirão Preto, porque o transporte público tem a preferência. E hoje, com os corredores de ônibus, é estipulado que você faça uma ponta a outra de Ribeirão Preto em 15 minutos. Para aquela pessoa que pega o ônibus às 7, que pega o ônibus às 6, acredito aí que a comodidade e a facilidade, não só tantas outras obras, o AME do idoso é uma obra lá fantástica que vai atender todos os idosos. Eu tenho aí a grata oportunidade de, pela Câmara Municipal, pegando o gancho do que o vereador falou, Paulo, em relação às chuvas, nós estamos acompanhando lá agora a construção do Hospital Veterinário Público, lá em Ribeirão Preto. É uma obra aí esperada há muitos anos, que tem o apoio aí dos deputados Léo Oliveira e Baleia Rossi, um programa do governo do estado, PET para Todos, e a partir mais ou menos 60% da obra já está concluída, já era para estar no estágio mais avançado, porém as chuvas... E esse segundo Bom Prato? Segunda unidade do Bom Prato já saiu. Também tenho a grata felicidade de ter sido o relator que acompanhou desde o início até o final da construção da obra, apontando ali o que não era de entendimento. E hoje ela é realidade. Estive lá semana passada almoçando. Hoje atende aí a sua capacidade máxima de 1.400 refeições diárias a R$1, com uma qualidade excepcional. E o café da manhã, 500 cafés da manhã. Hoje já é realidade a todas aquelas pessoas que utilizam o Bom Prato do HC, que atende aqui a toda a nossa região de Ribeirão Preto. Então tem grandes obras, não pegou a cidade fácil, igual falei, eu faço uma posição de independência, mas o que foi feito tem que ser dito, muito precisa ser melhorado, isso todos nós estamos em constantes aprendizados. Porém, aí hoje acredito que futuramente Ribeirão Preto vai estar com uma nova cara na questão da locomoção e da mobilidade urbana aí lá em Ribeirão. Perfeito. Paulo, você na sua atuação, até com a experiência, da eloquência que tem da própria profissão que exerce, você tem assumido aí em uma postura
de defesa, inclusive, nos projetos que são debatidos na Câmara Municipal do Executivo. Isso aí já sinaliza aí uma futura liderança de governo na Câmara Municipal ou não? Alguns colegas vereadores até entendem dessa forma, o Paulo, até acham que eu sou um líder de governo do prefeito Juninho, mas não necessariamente isso. O que a gente preza, né, Matheus, é acompanhar o trabalho do prefeito, né? E a exemplo de Ribeirão, Batatais também seguiu a mesma linha. Batatais, a atual administração assumiu a prefeitura com uma dívida de 80 milhões. Né? Então foi muito difícil, eram muitos parcelamentos, a gente praticamente, acho que na primeira semana de trabalho no Legislativo, nós já tivemos que votar um parcelamento da conta do CPFL, porque senão ia ficar sem energia elétrica no município. Então, o que a gente entende? A gente entende que, através dessas grandes dificuldades que foram logo de início, e lembrando que nós assumimos juntos, né, os debutantes, no meio da pandemia, né, Matheus? Então a gente assumiu tanto lá o Matheus em Ribeirão, eu aqui em Batatais, no Legislativo, e o Duarte Nogueira e o prefeito Juninho assumiram também o Duarte no segundo mandato, no meio da pandemia, né? Então, assim, com enormes dificuldades, mas a gente passou, né? E aqui em Batatais nós ainda enfrentamos uma série de outras dificuldades. Em 2021 nós tivemos o maior incêndio da cidade, da história de Batatais. Queimou várias propriedades rurais, atingiu algumas cidades, algumas partes urbanas, né? Então, o que a gente entende? A gente entende que a boa gestão, né? O que é a boa gestão? É aquela gestão com responsabilidade, onde você tem, é possível, é legal, é lícito, é correto, nós vamos fazer. Então, eu não digo que eu sou totalmente dependente, como é o caso do vereador Matheus, porque eu tenho uma tendência, sim, a apoiar realmente as ações do governo, mas porque é muito claro para mim que o grande legado dessa atual gestão é realmente a saúde financeira do município. Hoje a gente tinha uma cidade, comparando com o cidadão estava com o nome no SPC, com o nome no Serasa. O que aconteceu ao longo dos tempos? A boa gestão, e a gente vem acompanhando, inclusive eu acompanho por causa também, Matheus, da comissão de orçamento que eu presido, a gente vem acompanhando realmente a perenidade e a regularidade financeira do município. O que aconteceu? Nós conseguimos sair do SPC, sair do Serasa, sair da UTI financeira e conseguimos aí, o ano passado, aprovamos na Câmara o financiamento junto ao Finisa de 28 milhões e mais 5 milhões no Desenvolve São Paulo. E isso vai realmente dar condições para o município para que ele faça os investimentos necessários. Investimentos na área de abastecimento de água, investimento na parte viária, investimento... todos os investimentos necessários, recuperação de espaços públicos, todos os espaços públicos, Matheus, estavam realmente sucateados, né? A frota municipal estava sucateada e hoje você vê uma renovação de frota. Ainda hoje pela manhã eu estava vendo uma publicação do transporte coletivo urbano gratuito. Aqui nós temos o transporte gratuito, né? Somente 67 cidades no país têm esse avanço. Eu estava vendo essa reportagem no canal da BBC, da internet. E nós temos a grata surpresa de não só dar o transporte público gratuito, mas fornecemos agora recentemente 2 ônibus zerados, com acessibilidade, com Wi-Fi. Porque tem cidade que faz transporte coletivo aí que... o nosso transporte coletivo, ele era gratuito, mas ele não era digno. Hoje nós temos um transporte coletivo digno. Então, são essas ações positivas que nos conduzem a apoiar realmente as ações do governo, porque nos mostra clareza, nos mostra inteligência e nos mostra, sobretudo, respeito com a dignidade humana e respeito com o dinheiro público, que é mais importante ainda. Perfeito. Matheus, você, assim, está no seu primeiro mandato, você chegou, mas você já tem hoje, até com a própria convivência e a experiência que você já tem dentro da administração pública, você é novo, mas não é ingênuo. Pelo contrário, você está cheio de gás aí, tem muita coisa para fazer. Qual é o seu olhar em relação às principais carências, ou talvez a principal carência, até pelo tamanho? Porque, na realidade, os problemas municipais, né,
eles são similares, são idênticos. Só muda a proporção. A cidade maior, ele é maior proporção, a cidade menor, em menor proporção. Mas são problemas, é água, esgoto, iluminação, é isso, é transporte, é tudo isso aí. Em Ribeirão Preto, o que você visualiza como principal carência realmente hoje de Ribeirão Preto, que é uma capital metropolitana da nossa região? Eu vou responder essa pergunta na questão de gestão. O fomento e a interligação com os conselhos de classes e as associações de bairros. Ribeirão Preto é uma cidade muito grande para você conseguir ter um olhar muito ali preciso. Então eu fui eleito praticamente vereador através de um trabalho comunitário numa associação de bairro em Ribeirão Preto. Fiquei 3 mandatos como líder comunitário, então eu venho de associação de bairro, eu batia na porta do secretário, eu sei como funciona, e eu sei que eu, como um militante de uma determinada região de Ribeirão Preto, sei os problemas que eles estão, porque eu acordo, eu passo para ali, eu vou na padaria, eu vou no mercadinho, eu vou no cabeleireiro. Então hoje eu acredito que os conselhos poderiam trazer à prefeitura, à administração, as informações de tudo que acontece, um olhar talvez um pouco mais sensível e voltado a uma visão de futuro aí, traria com certeza e consequentemente benefícios para Ribeirão Preto, mas hoje o Conselho e as associações de bairros deveriam ser mais fomentadas e mais ouvidas. Futuramente nós vamos bater um papo maior aqui dentro do programa com ambos, que são debutantes, vírgula, né, no Legislativo, tanto de Batatais como de Ribeirão. Mas acontece o seguinte, nós como jornalistas hoje estamos passando um problema muito sério no exercício da nossa profissão. Nós estamos praticamente deixando de informar para ter que desmentir. Como é que vocês estão enfrentando como homens públicos hoje, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje aqui no programa, a fake news na vida de vocês? Paulo, Foi muito bom você tocar nesse assunto, Paulo, porque nós tivemos aqui recentemente, a semana passada, um problema sério com uma fake news que falava aí sobre um possível atentado numa das nossas escolas municipais aqui. E eu acho importante a gente levar isso ao conhecimento, muito embora a administração, através do secretário Vitor, que de uma maneira muito técnica e de uma maneira muito digna levou essa informação à nossa população, mas é importante levar a seguinte informação, Paulo. Algumas situações, as lideranças de segurança pública orientam que não se faça reprise e não se dê mais fermento naquela informação que já é uma informação que já está trazendo um prejuízo enorme para a nossa população. Então, o que a gente entende? Nesse caso específico, sabemos e estamos acompanhando tanto junto ao Legislativo, né? A presidente Andresa está acompanhando, a mesa diretora está acompanhando, os vereadores estão acompanhando. Foi aberto um processo investigatório, já se apurou responsabilidades, já se identificou a origem dessa fake news. Eu estou pegando essa fake news como exemplo, mas há exemplo de tantas outras. Tem muitas pessoas, e a nossa eleição de 2024 já começou, né, Matheus? Ela já está aí na mídia, que parece que ele vai na mídia só para desmerecer, só para descredibilizar. E eu acho importante que o nosso cidadão tenha esse filtro. É muito importante que o cidadão consiga filtrar as informações e não pura e simplesmente acabe de receber na sua mídia social informação X e acha que aquilo é a verdade máxima. Não, você deve apurar realmente. Mas, sobretudo, eu como vereador, eu como parlamentar, estou tomando algumas medidas pessoalmente, mas a Câmara Municipal está tomando algumas medidas também para que o poder público, as autoridades de segurança pública, seja a nível municipal, seja a nível estadual, que busque as responsabilizações, e eu acho que é importante que a gente tenha, a partir dessas ações, regramento, né? A gente espera que esse regramento surja a nível nacional, espera-se que o Congresso Nacional vote aí uma regulamentação desse tráfego aí de informações nas redes sociais, mas assim, na nossa casa, medidas estão sendo tomadas, eu posso afiançar a nossa população. Perfeito. Matheus? A internet, ela tem a sua parte muito boa, mas a internet hoje é uma terra sem lei, né? De certa forma, consequentemente estão sendo tomadas diversas atitudes em todos os órgãos, em esferas federais, estaduais. Porém, eu acho que o principal fundamento da fake news
desestabilizar determinada situação ou até a própria cidade, um próprio país, num momento tão difícil e tão crítico que nós todos estamos vivendo. Eu ainda brinco, quem faz fake news está faltando um pouco de Deus no coração, porque dependendo do que ele faz, ele causa um transtorno enorme a tantas as pessoas envolvidas. A gente vem trabalhando, graças a Deus, no meu mandato, em relação à minha pessoa, ao meu mandato, nós nunca tivemos nada que desabonasse a nossa conduta ou que fosse motivo de chacota. Nós, como pessoas públicas, quando é de entendimento, damos as nossas posições, esclarecimentos sobre determinados fatos, e eu acho que hoje a gente tem que buscar, como representantes do Legislativo, do Executivo, tornar uma sociedade mais justa, com mais possibilidades de acesso para todos, que consequentemente, quando uma cidade é boa, uma sociedade é boa, não levam a pessoas a cometer atos dessa forma. Matheus, muito obrigado por você ter vindo de Ribeirão Preto especificamente para vir aqui bater um papo com a gente aqui no programa, e vai ser convidado mais vezes. Muito obrigado, viu? Obrigado, Paulo, ao Paulo também, vereador, a todos os telespectadores aqui de Batatais. É uma honra estar na cidade de vocês, já estive aqui algumas vezes, e a todo o pessoal da TV Educadora que está acompanhando a gente. Obrigado, Paulo. Vereador Paulo Borges, obrigado aí mais uma vez. Você já está habituê do programa, né? Primeiramente, eu reitero a minha gratidão aí pela boa amizade, né? A nossa gratidão à Rádio TV Educadora por nos receber. Quero aqui dizer que foi um prazer imenso dividir essa bancada com esse menino, né? Uma cara de menino, com esse menino tão jovem aí, mas muito capacitado, com uma palavra cheia de gás, né? Como você mesmo disse, Paulo. Então, foi uma honra estar aqui, obrigado à nossa população, e eu peço de coração para o nosso povo de Batatais, e também extensivo ao nosso povo de Ribeirão, porque não? Confiem nas autoridades políticas do seu município. Nós somos cheios de boa vontade para que a gente leve a melhor prestação de serviço público, a melhor atenção ao nosso cidadão. E é isso, o nosso trabalho continua, vida seguindo seu curso normal.